Olá, amigos da TV O Impacto. Estamos de volta aqui recebendo hoje a visita do José Orbélio Teixeira Campos Silva. Cara, o José Orbélio foi meu colega de aula no Álvaro Adolfo e de origem também interiorana como eu, na região de Arapixuna, onde ele nasceu, também nasci. Aí nós temos uma história assim de muito participativa, hein? Nós dois, tanto na escola como depois no rádio, onde tive o prazer de trabalhar com ele. E o Campos Filho também teve uma boa trajetória de tempo trabalhando como funcionário do Banco do Brasil e depois ingressou mesmo para valer na carreira do rádio, que culminou com a saída dele indo para a Rádio Clube do Pará, passou aqui pela Rádio Rural. Bem, para falar de tudo isso, aqui eu convidei o Campos Filho, como é o seu nome conhecido e artístico no meio do Rádio Esportivo Santarém, para que a gente converse um pouco, para falar para aqueles internautas mais novos, né? Quem foi, quem é Campos Filho. Bem-vindo. Grande abraço, Ivaldo. Prazer muito grande estar aqui, contando um pouco da nossa história, que se confunde com a sua também. Você falou há muito tempo. E olha, eu devo muito a essa minha passagem pelo rádio a você, né? Você que foi o meu... me levou para o rádio. Eu sei que eu tinha como uma, digamos assim, uma meta, um esteio, uma pessoa, digamos assim, não um ídolo, mas uma pessoa em que eu mirava e admirava muito e tentava me aproximar, mas era muito difícil porque você realmente era um craque, né? É um craque da comunicação. Isso é bondade sua, né? Mas, Campos, aí então é o seguinte, você nasceu lá na Vila de Arapixuna, fale um pouquinho dessa parte, desse início lá. Olha, a gente tem uma história, como você falou, interiorana. Nós somos o primeiro filho de uma família longa, do papai, seu Lelé, da Lécio Campos, com a mãe Ana Teixeira Campos, ela conhecia intimamente como Ruxinha, né? E graças a Deus tivemos essa infância, né? Hoje a gente sente muita falta deles dois, falecidos já. Mas o que aconteceu? Foram duas pessoas maravilhosas. Exatamente. Que a gente sente saudade por causa da simplicidade, né? E da alegria que eles passavam pra gente. O pai do Campos Filho era primo da minha mãe, né? Dona Rosita, como era conhecida. Eu perdi ela muito cedo também, eu era muito criança quando ela faleceu. Então, o Campos Filho foi para o Arapixuna, nasceu ali já, né, Arapixuna? É verdade. Porque seu pai e sua mãe moravam como o pai e a mãe da minha mãe, que moravam na costa do Amazonas, ali em Duri. Na boca do Tucumatuba, como é conhecido. Igarapé Grande, né? Lembra do Igarapé Grande? Atravessava ali, tem nego que atravessava nadando com a roupa do lado direito, né? E nadava com o lado esquerdo. Porque o rolo das árvores que colocavam para formar a ponte, às vezes muita gente ficava liso, então acabou que em vez de cair na areia. Quem ia na festa lá para Arapixuna, que era a vila, lá, saindo lá do Tucumatuba, tinha que passar, e o cara levava uma sacolinha. No lado ele nadava, porque não podia cair na ponte, ele nadava com a mão, o outro carregava a sacolinha e tal. Mas na realidade... E ainda corria o risco de levar um choque de puraqué, que tinha muito ali, viu? Puraqué. Peixe elétrico. Agora a gente ainda chega, pelo que você falou, nós somos primo de segundo grau, né? Sim. Primo de segundo grau. Agora, contando um pouco da nossa história lá, eu morava lá com meus pais, foi o primeiro filho de uma família de 11, dos quais 9 estão ainda vivos, 2 faleceram bem criancinhas, anjinhos ainda. E aí, como era o primeiro filho, naquela época era parteira, né? Só tinha parteira qualificada mais nas vilas. Era né? nossa conhecida tia Iruca, né? Tia Iruquinha. E tinha uma para lá naquela região. O nome dela, na verdade, era Erundina, né? Dona Erundina, Então tinha deu um problema, não sei o que, com uma parteira que atendia aquela região, e como a dona Erundina, essa famosa parteira lá do Arapixuna, era famosa, e aí meus pais levaram lá, meus avós moravam lá, por parte de mãe, né? Meu avô Gico e minha avó Germina.
E aí eu nasci no Arapixuna, foi o único da família que nasceu no Arapixuna, o restante todos nasceram lá no Pindurica, onde chama Boca do Tucumatuba. Na realidade eu nasci na divisa, né, do Laranjal com o Arapixuna, né? É verdade. Isso aí foi onde foi o comércio do seu avô, né? foi um jesuíta, né? Naquela época era jesuíta, um padre que ele passou lá e delineou aqui dali, da casa do meu avô, para um lado era considerado Vila do Arapixuna, propriamente dito, e de outro lado seria o Laranjal, né? Onde temos o nosso Menino Jesus, né? Padroeiro. E no Arapixuna, a nossa querida Nossa Senhora Santana. Então aí fiquei, foi nascer lá e com meus avós, muito apegados, meus avós ficaram muito apegados a mim, como naquela época também vinha um filho atrás do outro, tanto é que na nossa família tem o segundo e o terceiro nasceram no mesmo dia. Quando um completou um ano, tu nasceu. Então eu sou de outubro e os dois outros meus 12 irmãos depois, que nasceram no mesmo dia, são de novembro, né? Então aquele negócio todo aí acabei ficando, meus avós convenceram. Literalmente você foi criado com a avó. Exatamente, né? Exato. E aí tem essa história, tinha um comércio lá no interior, famoso, do meu avô, e eu comecei ali atrás do balcão. Até hoje eu ainda sei embrulhar naquele papel, sim, né? Papel de embrulho. Exatamente, que faz aquele nó no final para onde vendia todos esses produtos, né? Que açúcar, arroz, querosene, naquela época não tinha energia elétrica, o que vendia demais, porque era tudo na lamparina, né? Tinha que vender o querosene, tinha que vender o algodão para fazer um urrão da lamparina. E tinha até uma farmacinha, onde o meu tio João, né, João Teixeira Vinhote, também já. Ele aplicava injeção, tudo mais, então... Ele era um enfermeiro. Exatamente, era um enfermeiro lá. Então nós fomos criados lá, embaixo desse balcão, e com 10 para 12 anos viemos aqui, juntamente com você, para Santarém, para estudar, fizemos aquele famoso admissão ao ginásio. Admissão ao ginásio, onde tivemos uma nota muito boa, né, porque naquela época tinha um vestibular até para você entrar no ginásio. Sim, sim. Se você não tivesse um bom estudo, você não passava, né? No interior, quando ia para estudar aqui em Santarém, tinha que fazer uma espécie de vestibular, que era a admissão ao ginásio. Exato. E aí viemos para cá, continuamos trabalhando com o meu tio, João, que já tinha um comércio aqui lá no Mercado 2000, no Mercado Modelo, exatamente, no Mercado Modelo. E aí a gente... E aí você trabalhava e estudava. Você trabalhava lá com seu tio, saudoso João Vinhote, né? Isso. E eu trabalhava com o meu saudoso irmão Niceto no Mercado Municipal, que é o outro lá numa mercearia também. Exatamente. E estudávamos juntos no Álvaro Adolfo, e até o ônibus era o mesmo que a gente pegava, quando tinha dinheiro para pegar o ônibus. Exatamente. Aí nós tínhamos até, sabe aquela história essa aqui é legal, Bruno, é que a gente combinava assim, um dia eu pagava a passagem dele e a minha, e no outro dia ele pagava. Aí tinha aquela brincadeira quando estava no ônibus já, daí eu disse, pô, nem sabe da pior. Você quer? Rapaz, só trouxe dinheiro para minha passagem, agora eu vou pular do ônibus. Eu já pular. Essa história é muito interessante, né? Atravessava aí a Bajona de Miranda. Naquele tempo tinha uma ponte. A gente ia a pé também, uma ponte que a gente olhava lá, não era uma vala muito grande. Hoje essa Bajona de Miranda, mas isso. Ninguém... poucos sabem dessa história, só os mais antigos, né? Quando dava uma chuva, era um Deus nos acuda para aquele pessoal que tinha casa por ali, né? Perfeito. Então assim começou a nossa história, conhecer você, né? E aí estudando junto, e aí surgiu você foi para o rádio, né? E aí surgiu o convite também para mim. Exato. Pois bem, essa foi a primeira etapa, né? Que aí foi quando nós viemos para a cidade, né? Para estudar e trabalhar também, que naquele tempo não tinha esse entrave que hoje tem, né? De não permitir que o adolescente trabalhe. Naquele tempo não. O filho do mecânico trabalhava com o pai mecânico, o filho do marceneiro trabalhava com o pai marceneiro, o filho do comerciante trabalhava no balcão com o comerciante, e aí não tinha tanto vagabundo como tem hoje, né? Não tinha tanto traficante. Então essa foi uma mudança da lei que eu contesto até hoje, porque esse negócio de dizer, a criança a adolescente aprendia ali a profissão do pai às vezes e já seguia, já tinha o mercado de trabalho. Mas voltando para cá, para a questão do campus, aqui quando nós terminamos o ginásio, depois o
o científico, né, que era tinha que fazer o vestibular. E aqui não tinha. Era um colegial, né? Colegial. Aí tinha que fazer em Belém ou em Manaus, em outro lugar. E o Campos Filho trabalhava lá e teve que fazer, né, Campos? Foi fazer o vestibular em Belém. E, infelizmente não passou, não foi aprovado no vestibular e teve que voltar para Santarém. E foi o momento em que ele não foi mais trabalhar com o tio dele no mercado. E eu estava como chefe da equipe esportiva da Rádio Clube de Santarém e fiz o convite para ele. Vamos testar. Ele disse, mas eu não tenho experiência, mas vamos começar. E aí nasceu então desse convite o grande narrador esportivo, grande repórter, que também foi noticiarista, lia notícia lá na Rádio Clube, Campos Filho. É verdade, desse período realmente é uma história longa, né, que a gente acompanhava sempre o esporte, isso é verdade. Lá no Alvarador, falei muito bem que tinha uma quadra, né, tem aquela quadra ainda, faz muito tempo que eu não vou lá, e aqueles garotos jogavam lá naquela quadra, a gente, da janela dava lá para a quadra, de vez em quando a gente tentava dar uma narradazinha no jogo, no salão. Naquela época jogava Garapa, me lembro muito que o Garapa estava surgindo, depois o Fidiba, participavam daquelas peladas lá. E aí, na realidade, foi que surgiu o convite, você lá, e aí eu fui na Rádio Clube de Santarém, isso, acho que foi em 74, acho. 72, 73, né? Por aí. É porque em 74 houve, que foi assinada a minha carteira, que eu tenho até hoje, mas nós entramos muito, você entrou antes, eu também entrei bem antes da assinatura da carteira, né? Mas foi um negócio, é por isso que eu digo, se eu tenho essa passagem pelo rádio, eu devo muito a você, tudo a você, porque você que fez o meu convite, você que denominou, né, de Campos Filho, porque escolheu o nome. Eu lembro muito bem, nós apresentávamos, fizemos uma dupla, modéstia à parte naquela época, tentando já inovar. Inovado já. Porque a gente conversando sobre as notícias do esporte. Exatamente. Não era só ler notícias como tem hoje, tem colegas ainda que só ficam lendo notícias. Naquela época a gente já conversava, já debatia. Lembra do já tinha um humor, um humorzinho dentro da... A gente já fazia um pouquinho diferente. Então, aí eu lembro que... Temos audiência muito grande. Quando terminava o programa, aí tinha aquele negócio, que a gente fazia a redação, né, a apresentação, aí dizia, redação de Oswaldo de Andrade, e aí você dizia o meu nome, que é Orbélio Campos. Aí um dia você disse, esse nome de Orbélio não está não tá muito bom para a rádio, não, tá? Eu vou colocar o nome, vou pensar no nome aqui. E um belo dia nós estávamos apresentando o programa, aí terminou e eu disse, a redação e apresentação de Oswaldo de Andrade, e aí o Oswaldo demorou um pouquinho lá e surgiu aí, de Campos Filho. Aí pronto. Aí eu olhei e disse, esse aí bacana. Disse, Campos eu sou, né? Aí filho, disse, não, mas tu é filho do senhor Campos, o teu pai é Campos. Então ficou Campos Filho aí. Isso aí confundiu muita gente, inclusive com o meu nome. Muita gente que colocava o meu nome, até a minha carteira de motorista, primeiro foi colocado José Orbélio Teixeira Campos Filho. E quando eu fui aprovado no meu concurso do Banco do Brasil, eu lembro muito bem, o nosso Joaquim Bentes, professor Joaquim Bentes, hoje da Teacher, lá de Alenquer, ele foi dar notícia, né? Eu estava lá no edifício Augusto Cunha, ele foi dar notícia dos aprovados no concurso do Banco do Brasil. E aí ele leu a notícia com o meu nome, José Orbélio Teixeira Campos Filho. Eu digo, puxa vida, será que com essa confusão, se eu coloquei o meu nome lá, Campos Filho, eu vou perder o emprego, porque não é outra pessoa, né? Mas não perdeu, trabalhou no Rádio Clube, foi para a Rádio Rural, trabalhou vários anos no Banco do Brasil, se aposentou, depois deu sequência na carreira como radialista. Ultimamente você estava trabalhando fora aqui, foi para Marabá. Marabá. Eu passei 17 anos fora daqui de Santarém, né? 5 anos em Belém, meus filhos estiveram estudando, se formando lá, graças a Deus, os 3, né? E aí eu passei 5 anos, estava prestando serviço para a Rádio Clube do Pará e também a Cultura, né? Quando eu não estava de folga na Rádio Clube do Pará, a gente também trabalhava na Cultura, prestava serviço para Rede Cultura de Rádio, né? Que era uma... E aí,
Depois surgiu o convite, estavam precisando de uma pessoa que entendesse um pouco também de administração, era para chefiar a equipe de esporte lá de Marabá, e aí surgiu o convite. Passou quantos anos lá em Marabá? Marabá passei 12 anos. 12 anos. Aí através do Guilherme Guerreiro, que tem um respeito muito grande, uma admiração, quero agradecer aqui de público o nosso Guilherme Guerreiro e também o saudoso Gel Araújo, que me indicou, e o Guerreiro endossou a parada e fomos para lá. O Gel ainda passou uma semana comigo, me colocando a par dos principais empresários, apresentando para quem já tinha passado por lá, para o pessoal de Marabá. E aí eu fiquei, graças a Deus, lá teve momentos de glória no rádio, porque teve a oportunidade de conhecer quase o Brasil todo naquela época. Eu cheguei. Viajou muito fazendo transmissões para outros estados. Cheguei em 2017, melhor dizendo, 2007, e nesse ano logo, 2008, o Águia já participou pela primeira vez do Campeonato Brasileiro da Série C, ficando 7 ou 8 anos seguidos na Série C. E aí proporcionou essa viagem, né, esse turismo de trabalho que a gente fazia, conhecendo quase todo o Brasil, né? Viajamos todo o Nordeste, Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste, desde o Rio Branco até o Rio Grande do Sul, passando por Rio de Janeiro, onde tivemos a felicidade também de estar presente, transmitindo ao vivo o Fluminense e a equipe do Águia. O Fluminense naquela época, mas era a Copa do Brasil também, né? Não era a Série C, era a Copa do Brasil. Tá certo. Campos, a gente tem muita coisa para falar, mas sabe como é? Se ficar alongar muito, às vezes fica cansativo para o internauta e acaba não indo até o final do vídeo, mas eu quero que você vá até o final, porque é uma história bonita, são várias etapas, né? E vamos falar um pouquinho da família aí, antes de encerrar, né? A família, você acabou de dizer que formou os 3 filhos. Eu sou casado com a dona Eveleusa, né? E temos 3 filhos, o Emerson, que é o mais velho, é odontólogo, né? Emerson Luiz. Temos a Eveli, que é a segunda, que é médica. A Eveli está ainda no município de Juruti, onde já se radicou, né, praticamente. E a Eveline, que é a caçula, ela é nutricionista, né? Trabalha então, aqui. Todo na área da tudo medicina, na área da saúde, graças a Deus. E a gente se sente muito feliz, né, por ter, acho que todo pai, né, se sente feliz em... Isso é uma herança que ninguém tira, né? Então a gente tem essa felicidade, eu e a Isabeleusa, de ter deixado esse legado, né, para o nosso filho, todos já encaminhados, e graças a Deus também, pessoas de bem, nós aprendemos isso com nossos pais e demos sequência. Transmitimos isso com nossos filhos, né? E Campos, a gente poderia lembrar, mas vai ter outras oportunidades para contar algumas piadinhas, né? Tem muitas, né? Mas a gente está chegando ao final, o nosso tempo está se esgotando aqui, mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu fico feliz em ter realmente contribuído um pouco para o Rádio Santareno e ter a oportunidade de levar para o rádio, reconhecendo e acreditando no seu potencial. Tanto que eu estava certo que você chegou onde chegou. Então é isso aí. Graças a você, né? Eu sempre falo, a gratidão é muito importante. Eu sempre falo por aí, quando eu pergunto tal, eu disse, olha, aconteceu isso, meu primo, amigo, irmão, o Oswaldo de Andrade, que para mim, eu sempre falei isso, é um dos mais completos na comunicação, porque tem um apresentador de programa de rádio, só sabe fazer aquilo. Tem o cara que narra jogo, só sabe narrar, não sabe comentar, não sabe fazer uma reportagem. Tem o cara que apresenta o jornal, né, da TV, mas é só aquilo. O Oswaldo não, o Oswaldo faz de tudo, então é completo. Então já naquela época, a gente já tinha um slogan que dizia, Oswaldo de Andrade, lembra? Uma escola no rádio esportivo da cidade. É verdade. Então, porque, veja bem, minha trajetória, eu disse que se alguém fosse me entrevistar um dia, não dava para contar em pouco tempo, porque eu comecei também eu carregando fio, né, depois eu carregando equipamento de som, né, amplificador, depois fui para fazer ponta de gol, que naquele tempo era ponta de gol, repórter de campo,
Depois eu fui ao contrário, eu comecei como comentarista, né? E depois, por uma necessidade, fui transformado em narrador, né? Que foi o dia em que o nosso querido Dário Tavares não foi trabalhar na Rádio Clube, e o Amir Calderaro, que foi também importante na minha carreira, porque ele que me reconduziu, né, ao rádio, porque eu tinha me afastado. Em 69 eu comecei, mas aí quando foi em 70, depois da Copa do tricampeonato, eu me afastei porque eu não estava recebendo o dinheiro, né? Eu tive que voltar a trabalhar na mercearia lá com meu irmão. Mas aí realmente aconteceu isso, faltou, disse, olha, o Dário não vai poder vir, você que vai narrar o jogo. Eu disse, mas eu nunca narrei, te vira. Aí não parei mais. Bem, Campos, mais uma vez obrigado, parabéns pelo sucesso que você alcançou, você merece muito mais, e aqui a TV O Impacto está sempre à disposição. Um grande abraço, olha, ser entrevistado por você realmente é uma emoção muito grande, esse reencontro, que está um pouco afastado, né, devido à nossa atividade fora. Estamos voltando agora aqui para Santarém, a gente precisa mais se aproximar, e realmente uma satisfação muito grande ser entrevistado por você, você que me trouxe nesse caminho. A gente, quem tem um rádio, né, na veia, é um negócio muito impressionante, que você quer sair e de repente eu disse, agora não vou, agora vou descansar. Inclusive agora, só para terminar, você está voltou. A gente está prestando serviço lá na Rádio Rural, né, com nossos amigos, onde nós começamos, onde temos uma amizade muito forte. Aí encontramos o Miguel, o próprio Ivaldo, em quem conhecemos garoto, né, entrando lá, com o Bena Santana, na época também eram garotos que começaram com a gente lá e que hoje estão muito bem. Então a gente fica muito feliz em saber. Estava agora com o Odd Santos também contando um pouco. O Odd sabe tudo da história, né? Ele tem uma memória impressionante, ele agenda e tem realmente uma memória muito boa. Ele sabe tudo com relação a... Inclusive, para terminar aqui, já está feito convite para o Odd Santos para a gente marcar e também contar a sua história aqui. Acabou que tem história. Abraço, Campos. Grande abraço, felicidades aí, que você continue trilhando nesse caminho, sendo esse grande exemplo na comunicação para todos nós. Eu sei que foi um pouquinho longo o vídeo, mas vale a pena, né? Você assistiu e ouviu aí um pouco dessa história maravilhosa do Campos Filho. Um grande abraço e até a próxima.